Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Edude do Reino está começando. Não saia daí, fique até o final, porque o que Deus tem para nós hoje vai transformar o nosso coração para sempre. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like e compartilhe com mais alguém, amém? Agora, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, Cid. Ele que é de São Paulo, serve no Ministério Família do Reino. Tudo bem, Cid? Tudo ótimo, o senhor tá bem? Tô bem. Graças a Deus. Cid, eu sempre peço para os meus convidados, antes da gente começar a entrevista, se apresentar. Você pode usar essa câmera aqui. Quem que é o Cid? Da onde que ele veio? É casado? Tem Amém. filhos? Como que é o Cid? Fale aí para nós. Sim, vamos lá. Eu sou Wellington Cid, mais conhecido como Cid, é meu sobrenome, é o sobrenome de família. Sou casado, tenho um filho. Eu vim de Santos, lá da região de Santos. Morei muitos anos em São Paulo. Passei uma temporada no Nordeste e agora nos dias atuais estou por aqui. Antes de chegar aqui, também comecei trabalhando na área portuária, né, por ser de Santos, na parte de logística, parte de transporte. Naquela época também gostava de tecnologia, mas acabei optando por estudar na área de logística, mas depois nos últimos anos, alguns anos antes da pandemia, me reencontrei com a tecnologia de novo, né, e comecei a tocar alguns projetos, liderar alguns projetos para criar sistemas ou implantar sistemas dentro das empresas. E até o momento que me encontrei com Jesus novamente, né, e tudo mudou. Eu continuo ainda trabalhando um pouquinho, né, com Sim, tecnologia, mas sempre procurando ajudar em outras áreas, em outras áreas de conhecimento que eu tive acesso por ter trabalhado em startups também. Quem sim, trabalhou em startup já sabe como que sim. funciona, né? De repente, num dia, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. No mesmo dia, a gente é o financeiro, é a operação, é o atendimento ao cliente, faz tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Cid, eu quero fazer uma pergunta para você sobre a sua conversão, né? Eu sei que você já é crente já há bastante tempo. Eu gostaria de saber se você nasceu num berço evangélico ou você se converteu depois. Como é que foi? Tem algum parente seu que já é crente, que já é pastor, enfim? Fala aí para nós. Como é que Tinha, foi? tinha meus avós, por parte da minha mãe, eles serviram muitos anos a Cristo, né? Hoje já faleceram, Sim, né? Até eu fiquei sabendo recentemente, pouco tempo, alguns anos, né? Minha mãe me contou um pouco sobre o que eles faziam na igreja. Ela até contou, minha avó, ela também influía em dons e olha aí. milagres e maravilhas. Eu fiquei sabendo só depois. Olha. Mas eles eram muito queridos, muito amados na cidade lá de Jacupiranga, lá no interior de São Paulo, né? Foi a terra onde eles decidiram Sim, viver. Eles viviam, né, já em várias cidades ali, né, daquela sim, região, mas eles, depois de um tempo, decidiram firmar ali, e é onde eles foram reconhecidos na igreja. Então, até no momento que eles partiram, também foram muito reconhecidos, sabe? Praticamente sim, parou a cidade, né, por amor, pelo carinho que eles tinham, né? O povo também tinha um carinho por eles sim, naquele lugar. Por parte né, também dos avós do meu pai, também, meu avô em São Paulo ainda, ele frequentava a igreja, né? Ele ia, não tinha, não fluía, né, sim, nesse mover, mas era alguém que também tava ligado no mundo espiritual, sempre tinha, era um homem né, tava orando, né, sim, tava ali procurando, buscando Deus, né, sim. até o dia que se E, foram também. e você conviveu com eles assim? Você chegou a ter convivência? Muito pouquinho. Na época, quando eu era mais novo, minha mãe sempre chamava, né? Vamos pra igreja, mas Sim, eu não não, ia. não ia, né? Minha avó chamava bastante. Sim, Ela, até eu gostaria de lembrar algumas coisas que ela falava quando eu era pequeno, ainda quando eu era do tamanho do meu filho. E ela declarou algumas coisas naquela época, né? Eu realmente queria lembrar, mas agora no momento não me vem à memória. Mas ela sempre falava algumas coisas, né? Filho, né? Você vai estar lá na igreja. olha aí. Você vai estar lá, né? E aconteceu algumas coisas, ela falou assim, não, você vai estar lá. E aí, o tempo foi passando, Sim, né? E depois, quando eu tinha por volta de uns 15 anos, ela na escola ainda,
um amigo, eu lembro, o Alexandre, né? Se esse vídeo chegar até ele, eu preciso te agradecer, irmão, que foi por sua causa, porque você chamou daquela vez. Né? E eu comecei a Amém. frequentar a Vai chegar igreja. até ele, sim. Amém. Mas E o André também, né? O irmão dele, né? A gente andava eles junto moram onde? lá em São Vicente. Ou em São Santos ou em São Vicente e Vicente. São Paulo. É, em São Paulo. Tá, porque aqui também tem um São Vicente. Né? Tem, não, mas aqui é o bairro, né? Lá é a cidade, é a primeira cidade do Brasil, Sim. né? Então é profético também isso, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei na igreja. Meu pai já estava indo lá. Naquela Sim. época, minha mãe também, né? Meus pais, os dois estavam indo. Qual era a igreja que Naquela eles iam? igreja presbiteriana. Sim. A igreja presbiteriana lá de São Vicente. Então, eu lembro até o nome do pastor, ainda, o pastor Márcio. Eu não lembro agora dele, de onde que ele está agora, mas eu lembro ainda das pregações, das palavras, as primeiras palavras que eu Nessa ouvi igreja, nessa igreja. nessa igreja seus pais já pertenciam, eles iam a essa igreja e você, pequenininho, você ia. Nessa época eu tinha por volta de uns 15 anos. 15 anos, né? mas você já começava aí, Sim. mas não era convertido. Não. Ia só para Eu ia participar mesmo. Isso, participava. Eu cheguei a participar, ia na escola dominical, cantava. Sim. Eu participava das coisas, mas ainda não tinha, né, o conhecimento, não me aprofundei. Sim. E com o tempo aquilo eu acabei me afastando, né? Não vingou naquele tempo, né? Acabei, tava um pé lá, outro cá, né? Sim. Acabou que, né, vendia o ingresso para chamar o povo para ir para balada, mas não chamei o povo para ir para igreja. Pra igreja. Ai, meu Deus. É normal, né? Aconteceu. E até daí me afastei um pouco. Nessa época, até eu não sabia, eu fiquei sabendo anos depois. Meu pai não queria saber de igreja, meu pai não Sim. ia para igreja, o povo ele não queria saber de ninguém. Naquela época, meu pai ficou doente. Esse é um grande testemunho. Se um dia meu pai puder estar aqui, que eu sei que ele vai estar aqui, nem que seja para visitar, Sim. eu gostaria que ele contasse. Ele mora lá em Santos? Ele mora lá em Santos. Né, que ele contasse Se ele a vir história aqui, dele. Se ele vir te visitar aqui, eu quero gravar Sim. ele aqui. Quero gravar esse testemunho dele. Porque naquela época eu não sabia, eu ia visitar ele no hospital, né? Enquanto no final de semana vendia os ingressos. Os ingressos separados. Naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, Sim. era tudo no boca a boca. Né? E eu trazia um monte de gente para aquele lugar. Falei assim, meu Deus, né? Que misericórdia. E naquela época, depois de vários anos, eles me contaram. O médico tinha falado para ele, você tem só mais alguns meses, se prepara para ir. Há quantos anos faz isso? Isso tem uns 20 anos. Rapaz, hein? Milagre. Um pouco, Há 20 anos atrás era para ele ter morrido. Era para ter morrido. Até pelas palavras dele falava, filho, hoje eu tô fazendo hora extra. Olha. Tô fazendo hora extra na terra, porque já era para ter ido embora. E o que é que ele tinha, Cid? Ele tinha câncer. Ele teve câncer no intestino. E já tinha avançado bastante. Então o médico não dava mais, né? Ele falou assim, eu só vou amenizar para você aguentar os próximos meses. Mas aí como que ele foi curado? Houve uma oração? Alguém orou por ele? Como é que foi? Eu não lembro exatamente como foi. Por isso que eu realmente gostaria que ele contasse a história. Mas naquela época alguém interviu por ele também. Minha mãe também tá lá intercedendo por ele. E alguém chegou até ele, né, para falar sobre Deus, e naquela época ele aceitou Jesus. E aí ele se converteu. E até hoje ele não largou. Ele não se desfez, ele está firme na rocha, que nem a gente estava conversando até agora há pouco. Serve a Jesus sempre? Sim, tá sempre lá na igreja, tá lá, tá firme. E quantos anos ele? Meu pai tem 60 e muitos. É mais de 60 anos. Mais de 60. Agora mas exatamente ele tem algum ministério, alguma coisa lá, ou é só... Não, meu pai é membro. Ele só não, membro não como mesmo. Sim. Ele não se dispôs, não sei, ele talvez não sentiu ainda de servir. Mas eu falo para ele que ele pode, né? Ele pode. Sim, pode sim. E ele tem palavra, ele tem conhecimento, ele pode ganhar pessoas, ele pode servir lá também da mesma forma como a gente serve aqui. Legal. E
E aí, passando esse tempo, né, eu não sabia dessas coisas e mesmo assim continuei afastado. Aconteceram várias coisas, que até poderiam ter me afastado durante mais tempo. Até depois, antes de montar uma startup, e aconteceu um episódio de, de um rapaz, eu fazia um negócio com um rapaz, e que ele dizia que era pastor de uma igreja. E ele passou a perna em mim. E aqui, e a gente sabe que às vezes acontece isso em qualquer lugar, né? Somos humanos, o humano caiu e ele comete uns deslizes aí meio feio, e tem uns que não sabem o que tá fazendo, né? E Sim, por isso que Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitos ainda não sim, sabem o que estão fazendo. sim. E graças a Deus tudo foi resolvido, isso já virou uma página do passado e eu nunca mais soube notícias dele, mas eu espero que realmente Que ele esteja ele bem, esteja bem, que ele que ele realmente tenha. esteja levando as pessoas para o caminho certo, esteja levando a Cristo. Sim, tá certo. Ô Cid, você me falou que você viajou por Nordeste, mas como assim? Você era caminhoneiro? Como é que é? Não, Motorista Zé, de ônibus? também não. Não, como que A você gente vai chegar lá no ônibus e o ônibus tem um tem um mistério. mistério também? Tem. Meu pai era motorista de caminhão, então Sim. ele parou de trabalhar como motorista justamente na época que ele ficou doente. Ele até tentou voltar, né? O médico atestou que ele poderia voltar, ele tentou, mas não teve jeito, né? Mas meu pai sempre dizia, filho, na época que eu era pequenininho, assim, um pouco menor que o meu filho, ele falava, filho, vai estudar, né? Vai estudar, vai fazer alguma coisa que você gosta, e eu segui esse E conselho do fui meu pai. estudar. Fui estudar, né, eu até estudei, fiz mais de uma faculdade, fiz uma pós, depois eu continuei estudando, O que eu que você acabei nunca fez? Faculdade parei. do quê? A primeira eu fiz logística, foi a primeira faculdade que eu fiz, né, ali na época tinha um pouquinho de administração, um pouquinho de marketing, até inclusive as aulas de marketing que me incentivou, que eu tive vontade de fazer uma nova graduação, né? Foi quando eu Sim, fiz a pós, eu fiz em marketing. sim, Porque eu gostei tanto que eu falei assim, eu gostei desse negócio, quero aprender mais. sim. E, e naquela época eu estava trabalhando com e-commerce e fazia total sentido com o que eu estava fazendo, porque eu cuidava da operação, cuidava também da plataforma de venda. Uhum, Era o primeiro projeto, né? Eu estava embarcando para o segundo. sim. E aí eu falei assim, eu preciso estudar mais sobre isso, preciso me aprofundar mais. Na época, a Uhum, literatura sobre isso ainda era fraquinho, eram 2, 3 livros no máximo. E o que tinha sim. era o pessoal que estava indo mesmo desbravando os mistérios ali do e-commerce, de como que as coisas funcionavam, né? Porque na época eu fiquei encantado, foi como que isso chega, eu compro aqui, naquela época era novidade, como que eu compro aqui no computador e chega na minha casa? Eu queria entender como aquilo funcionava, Sim. né? E eu fui me aprofundando mais, estudando, continuei fazendo. E aí o que aconteceu? Na Um pouco antes da pandemia, né, aconteceu tudo aquilo. Eu estava trabalhando, eu tava num projeto, né? Eu tinha começado como um consultor, mas aí recebi o convite para permanecer, para dar continuidade na Sim. gestão dos processos, né, de implantação de sistema e tudo mais, e veio a pandemia. Uhum, Aí aquela loucura toda. Eu lembro na época ainda o o senhor da empresa estava na China e ele estava lá visitando, a família de lá, ele é chinês, né? E ele sim. passa, todo ano ele vai lá. E, inclusive quando começou ele estava lá e ele falava, gente, tá acontecendo algo aqui muito esquisito, muito estranho. Vocês se preparem, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E quando ele voltou, já estava começando, já tinha os primeiros casos no Brasil. E as coisas começaram a piorar, né? Sim. A gente começou a morrer, a empresa começou a vender menos, a gente teve que dispensar um monte de gente, foi difícil dispensar gente boa, gente que a gente, sabe, trabalhava bem e ter que dispensar, e até que chegou um momento que eu também
eu também tive que sair. Encerrou o projeto para mim. Sim. E nessa época, eu comecei a estudar programação. Eu já liderava alguns projetos de tecnologia Sim. e comecei a estudar programação. E no meio de estudar programação, aí eu vou começar um pouquinho antes do que eu fui pro Nordeste. Enquanto eu estudava, em alguns intervalos, eu escutava um podcast. Olha aí. Um podcast até, eu quero lembrar o nome, Palavra é Vidas, né? Palavra e Acho vidas. que, se não me engano, é o pastor Wagner. Eu nunca falei com esse rapaz, Wagner. é, Pastor Wagner. e ele falava esse podcast lá e de vez em Eu acho quando que é um... eu não lembro, Não lembro. não. E era só de ouvir, né? Sim. Não via ele. Uhum. E ali e aquelas palavras chegavam nos meus ouvidos, né? E vinha até o coração. E um dia, no meio daquela turbulência toda, eu falei assim, e ele falava assim: se você, né, crê em Cristo, quer aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo. Uau. E eu fiz essa oração com ele e eu falei assim: Eu quero. eu quero. E continuamos. Naquela época a gente não podia sair, não podia ir pra igreja, não podia fazer nada. Até que chegou um Bem na tempo, pandemia. bem na pandemia. Né, a gente morava na Penha, lá no apartamento, era legal, tudo mais, mas eu Sim. ganhava bem, então, mesmo parado, estudando, eu podia me manter ali sossegado. Só que chegou um momento, eu conversei com a minha esposa, né, com a Michelle, e falei assim: o que a gente faz? Como que vai ser? Será que a gente vai estar aqui? Não vai? Falei, vamos embora. Era uma espécie de sonho, uma meta, um objetivo que a gente tinha, né? Fazer um pouco melhor, um pé de meia, viver bem, Sim. ir embora lá pro interior da Bahia, que é a terra dela, Sim. e ficar lá, né? Encerrar, encerrar, Terminar. né? Começar a viver uma vida mais tranquila. Em São Paulo é muito agitado, é muita correria, né? Eu lembro de alguns dias a gente demorar no trânsito 3 horas para voltar para casa, de carro. Então é umas coisas assim que tava meio cansado já. Sim. Ô Cid, agora você falou do Nordeste, que é a terra da tua esposa. Vocês são parentes? Eu acho que tua esposa é tão parecida contigo. Vocês são parentes, não? Você é Não, primo, alguma coisa assim? Não? não, a gente se conheceu em São Paulo foi em 2000 e eu queria lembrar o nome exato, a data exata, 2012, ali por aquela época. É, através de eu tinha saído da empresa que eu estava trabalhando, eu recebi um convite de um rapaz que eu tinha conhecido num treinamento, né? Sim. Porque naquela época eu tava meio louco da cabeça, queria saber porque, de onde eu vim, para onde eu vou e por que a gente faz o que faz, né? Por que a gente É? tá aqui? E aí eu encontrei esse treinamento me ajudou alguma coisa, né? E eu conheci esse rapaz e ele falou assim: eu tenho um negócio e eu preciso de ajuda aqui para fazer a empresa acontecer de novo, né? Tinha Sim. falido, né? Os irmãos, o primo, tal, tinham separado, encerrado tudo. Eu falei: eu quero Uhum. recomeçar. E o que você tem, que você conhece aí de operação e tudo mais, você vai ajudar, né? Vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí tava dando tudo errado e no meio do caminho eu tava na casa de um amigo dele, né? O Jerônimo, que é Sim. primo da minha esposa. E ele falou assim: ei, gente, eu preciso sair aqui que eu preciso buscar a minha prima, que minha prima aconteceu um negócio lá com ela lá e ela não tem para onde ir, né? E ele tinha um carinho, um amor, um respeito muito grande pelos pais dela. Sim. Assim, eu vou indo lá buscar ela lá. E vocês fiquem aí, Ele foi depois pra eu volto. Bahia buscar, não? Não, eu tava em São Paulo, Sim. né? Só que tinha separado lá e tal. Sim. E ela tava só e tava num lugar lá e não era muito legal e não tinha pra onde ir. Sim. Aí eu fui lá buscar ela. E aí foi quando eu conheci ela. Olha aí. Né? Ela tava sentada lá no sofá, quando a gente se olhou ali, foi. Amor à primeira A vista. primeira vez. Ela falou assim: Que você não benção. lembra? Eu lembro, sim. Eu te amo muito, eu lembro desse olhar até hoje. Que benção. Eu nunca esqueci. Eu sempre lembro. Isso aí é um. Ela não lembra? Não, ela lembra. Ela que diz que eu não lembro. Eu lembro, sim. Ah, Então aquele olhar me marcou muito, né? E a partir daquele momento foi que a gente começou a se conhecer. Aí depois de um tempo ela teve que ir embora. Foi assim que eu comecei a ir pra Bahia, né? ela Aí teve que voltar pra Bahia. voltou. Aí eu peguei, naquela época,
eu peguei, eu fiz um rascunho no papel, imprimi, né, um itinerário Sim. de como que eu fazia para chegar lá. Nunca tinha ido Olha. lá, né? Eu fui lá. A cidade chama Central, lá na Bahia. Depois, se der tempo, eu quero fazer uns agradecimentos ao povo, os homens e mulheres de Deus que me acolheram lá naquele lugar, a família dela também. E eu fui para lá, peguei o carro e fui. Olha aí, cara. Só seguindo qual cidade que eu tinha que ir, onde eu tinha que parar, e fui lá. Aí fui E conhecer os pais chegou? dela, cheguei, fui direto, toquei direto pra lá, cheguei lá, no dia, era aniversário da cidade, e aí cheguei lá na cidade, até, cheguei lá num lugar, tava numa praça lá, ela falou assim, quando você chegar lá, você procura lá a rodoviária. Aí cheguei lá, e a cidade de lá é tudo pequena, né, Uhum. então eu cheguei lá, falei assim, ei moça, onde que é a rodoviária? Eu falei, é aqui? Ô, louco. Como assim? É aqui, eu falei, então tá bom. Aí, naquela época era difícil telefone e tudo mais, aí aquele monte de gente e tal, mas aí conseguimos encontrar. E eu lembro daquele dia, primeiro dia, os pais delas me acolheram tão bem, foi tão bem recebido naquele lugar, tão bem recebido na casa deles. E foi tão bênção ali, né? Como eu fui acolhido naquele lugar. E ali a gente começou, né? Eu tive que voltar para São Paulo, ela ainda ficou um tempinho. Depois eu dei um jeito de trazer ela de volta para São Paulo. E aí depois a Sim, gente nunca mais desgrudou, que legal. né? Até aí depois a gente voltou de novo para Bahia, mas foi na época da pandemia. Aí foi quando começou essa temporada no Nordeste. Sim. Aí foi uma época, como a gente não sabia o que fazer lá, já sabia que meu trabalho lá não tinha muito, não tinha campo para mim lá, porque lá são cidades pequenas, bem no interiorzão, Sim. no sertão da Bahia, Uhum. então não tinha, né, o que que eu ia fazer? Aí os primos dela trabalham na safra Na de, roça. né, É roça? eles trabalham com caminhão, né? Caminhão? Eles são motoristas, Hum. e eles trabalham ali na região de Luiz Eduardo, na safra, né? Soja, milho, Sim. fazendo aquele o carregamento ali entre Luiz Eduardo e Magalhães ali até Salvador, né? O Porto de Sim. Salvador ou o Porto lá de São Luís. Eu já, né, ó, se Sim. você quiser, vem, eu falei, tá bom. E fui. Né, eu lembro que até numa das viagens lá eu achei que ia partir mais cedo. Porque é perigoso, as estradas são ruins, né? As serras são bem pesadas e as condições das estradas não são tão boas. Sim. E passou cerca de uma semana quando eu parei. Apareceu encontrei um anúncio, né? Precisando de alguém para trabalhar com operação e precisava também de ajuda com sistemas lá no Piauí. Aí, Piauí? eu tive perto lá do evangelista Leandro, Rapaz, lá no ele Maranhão. passou? Você passou do... Assim. Piauí é depois de Maranhão, né? Aí eu passei uma temporada lá, né, no Piauí e no Maranhão. Aí teve até uma época que eu passava uma semana lá em Teresina e uma semana em Bacabal, né, no Maranhão, lá pertinho, lá Sim, até lá da igreja do pastor Zé, sim, né, tava lá pertinho deles lá, sempre via de São Luís, então ficava lá uma semana aqui, uma semana lá, cuidando de sim. tudo lá. E aí é legal já também mencionar essa ida lá pro Nordeste com o mover que Deus começou a fazer nas nossas vidas. Sim. O que que aconteceu lá? A gente ficou um tempo, cerca de um ano lá, né? Então a gente passou, ainda tinha pandemia, né? Mas já tava, né, melhorzinho Sim, lá, a gente já tinha vacina, né? Eu tomei a vacina lá no sim. Maranhão, já tava lá. E a gente tava chegando no final do ano e a gente tava só lá, a gente não dava para voltar para Bahia porque eram 1.200 quilômetros, né? Pra gente Sim. voltar para lá e eu já tinha que trabalhar no começo da semana. E para São Paulo muito menos, também não dava, né? Até daria para pagar passagem e tudo, mas tinha que ser muito rápido e não dava tempo. E a Sim. gente ficou só lá. Uhum. E naquela virada de ano, eu olhei para a Bíblia, olhei para um aplicativo ali, aplicativo da Bíblia também, e eu já Sim. lia alguns livros. Eu pegava para ler, né? Do nada. A gente sentava ali e começava a ler. E eu falei, nossa, né? Que Olha coisa, aí. né? Aí lia os provérbios e eu falei, nossa, meu Deus.
que isso, né? Que quanto ensinamento, quanta sabedoria tinha esse Uhum. homem aqui. E tal, passou. Mas aí naquele dia, que da virada do ano, eu não sabia direito que eu tava, né? Mas eu falei assim, Deus, eu quero ler, eu quero fazer esse propósito aqui, eu quero ler a Bíblia aqui do dia Sim. 1 aqui, fazer esse propósito e terminar de ler ela num ano inteiro e ler tudo. Você leu a Bíblia inteira? Aí eu fiz aquela promessa ali com Deus e eu li. De Gênesis a Gênesis Apocalipse? Apocalipse. Uau! No ano, né? Terminou dia 1º, dia 1º. Como é que você fez para ler? Como é que você Aí tinha, qual era o cronograma que você tinha que aí ler? cada dia tinha cerca de 2, 3 capítulos para ler por dia. Aí todo dia eu olhava lá, né, o cronograma, falava, hoje é Gênesis 1, 2 e 3. Aí lia lá Gênesis 1, 2 e 3. Ia lendo, até, né, todo dia tinha lá uns capítulos para ler. Uns dias tinha mais, uns dias tinha menos, que alguns eram bem, bem longos, né? O próprio aplicativo te dava o... Sim, o próprio aplicativo dá né, os dias, né, já dividido lá o dia de leitura. E aí Sim. eu posso marcar lá o que eu li já. Né? Inclusive quando eu comecei a ler a Bíblia, essa Bíblia, inclusive eu tenho ela até hoje. Uhum. E essa Bíblia quem me deu foi minha tia Ana. Foi muito tempo, antes daquele tempo de eu ir para a igreja. Sim. Foi ela que me deu essa Bíblia, uma Bíblia que parece que tem uma capa de madeira. Eu tenho ela até Olha. hoje, ela tá lá comigo. Uhum. E foi ali que eu comecei a ler, eu comecei a reler de novo. Aí uma parte eu lia no aplicativo, outra parte eu lia na Bíblia e continuava lendo. Naquele ano foi que começou a acontecer coisas diferentes, coisas estranhas que eu só fui entender Depois que depois. você leu a Bíblia. Depois que comecei a ler, firme, todo dia ali. Sim. Mas daí você leu uma vez, ela inteira, um ano, aí parou, não leu mais ou Não, continuei lendo. continuou lendo? É que nesse ano que eu fiz esse propósito da leitura, aconteceram coisas que eu Uau. não entendi nada. Até mesmo do encerramento do meu contrato, eu achei bem estranho, porque assim, não tinha. Assim, tava entregando, tava fazendo as coisas direito, tava, né, entregando meus resultados. Lógico que tinha muita coisa para fazer. Uhum. Eram muitos anos de coisas que foram, né, feitas, deixado algumas coisas de lado e que estava consertando. E estava Uhum. melhorando, estava dando, né, mostrando os números estavam acontecendo, estava mostrando. Uhum. Tava ganhando prêmio, né? O melhor distribuidor do Piauí, terceiro melhor do Maranhão, atrás de grandes empresas como a Martins. Eu falei assim, nossa, né, tá fluindo, né? O pessoal sempre elogiava, falava bem. Pô, agora a gente está conseguindo ver as coisas, os clientes estão gostando, os clientes estão elogiando, Uhum. né? Aconteceu um monte de coisa. E simplesmente encerrou. Aí eu bati o carro. Meu Uau. filho ficou doente naquele dia, foi por isso que eu bati o carro. A minha esposa ligou desesperada. A louca tá com tantos graus de febre, quase 40. Vem logo pra cá. Eu fui, bati o carro, eu deixei o carro lá, fui, busquei ele. Daqui a pouco o homem tava esperando lá na porta. Meu Deus. Eu falei assim, né? Eu falei, ó, pelo amor de Deus, eu preciso levar meu filho no hospital. Você aguenta aí, pega. Ó, o rapaz aqui na portaria aqui tem meu número, pega com ele, depois a gente conversa, né? A gente ajeita Uhum. isso. E fomos indo, né? Isso eu ainda estava trabalhando. Aí, essa história é legal, minha esposa que sabe contar direitinho porque foi com ela. Uhum. Enquanto eu estava trabalhando, ela, de vez em quando ela pedia, de vez em quando sempre, né? A mulher sempre Uhum. pede. De vez em sempre. Para fazer as unhas, né? Tinha uma Sim. manicure, uma moça. E ela achou no aplicativo que eu tinha mostrado para ela, que era uma startup que eu achei mó legal. Daí você olhava lá, né? Os profissionais Sim. e chamava elas em casa, ainda mais na pandemia, né? Não Uhum. dava para sair muito. E a cidade já tá melhor naquela época. E aquela moça foi lá em casa, ela ia, ela fazia a unha, elas conversavam, tal, né? E de vez em quando ela era uma cristã, ela falava de Deus um pouco lá pra minha esposa. Então, uma boa conversa normal, e vinha e tal. Uhum. Num dia ela foi lá de novo, já tinha ido embora. Aí daqui a pouco minha esposa fala que escuta a porta batendo de novo. Eu falei assim, mas ela já foi embora, né? Daqui a pouco ela volta aí. Eu preciso falar uma coisa com você que o Espírito Santo me pediu pra te entregar. E eu não posso ir embora sem te entregar essa Olha palavra. aí. E a gente nem tava na igreja, não tava em lugar nenhum.
né? A não ser algumas pessoas que me encontravam na rua assim e começavam a conversar comigo sobre Deus. A gente começava a falar. E daqui a pouco, não, eu quero que você vá lá na igreja, né? Eu falei assim, Olha aí. amém. E essa moça foi lá e falou assim, ó, vocês vão pra igreja. Falou isso pra minha esposa e minha esposa começou a rir, meio como Sara, quando Uhum. recebeu a notícia que ia ter um Sim. filho. Falou assim, eu na igreja? Imagina, a gente não queria saber da igreja. Né? A gente não tinha nenhum incentivo para ir, apesar de eu estar ali, né? Eu lia, orava, me apegava Sim. com Deus, mas não estava na igreja, né? Uhum. E para mim tudo bem, eu não tinha conhecimento ainda de tudo, Sim. né? Nem vai ter de tudo, mas não tinha, era raso, né? Então, Sim. só a leitura mesmo, entendimento daquilo que Deus estava entregando. Mas ela falou assim: vocês vão para a igreja, teu marido vai ser obreiro, e para onde ele for, você vai também. Olha aí. Falei assim, rapaz, e o que esse homem faz na igreja? Uhum. Não tinha ideia. Uhum. Mas até então a gente fez, ok, né? Eu falei assim, vamos na igreja, vamos. Só que enquanto a gente estava lá em Teresina, as coisas não dando certo, aí encerrou o trabalho, eu buscava outro, não, nada. As portas fecharam, assim, Uhum. totalmente. Eram coisas que tinha, né? Tinha match, assim, com o que eu trabalhava, mas nada. E eu nunca tinha ficado tanto tempo sem trabalhar. Era Uhum. rápido, quando acontecia alguma coisa, eu já voltava a trabalhar de novo. Sim. Já estava de novo trabalhando. Aí eu falei pra ela, eu acho que tá na hora da gente voltar. Aqui tem alguma coisa aqui que não tá fluindo e vamos voltar. Para São Paulo. Não, pra Bahia. Para Pra São Bahia. Paulo não queria voltar mais não. Uhum. A gente já tinha colocado, né, que nosso lugar ali agora era lá, no interior da Sim. Bahia. É um lugar. Eu amo lá, ela também, a gente gosta de lá, né? Então a gente falou assim, não, vamos ficar, vamos voltar pra lá, né? Uhum. E vamos seguir o plano que a gente tinha estabelecido antes, né? Não Sim. tava nos planos ir pro Piauí, né? Não Sim. tava, nem pensava em ir pra lá, nem conhecer lá. E voltamos. E aí antes de voltar, eu falei pra ela, ó, lá eu não vou ter o mesmo trabalho que eu tenho aqui. Lá é fraco de transporte. O que eu vou fazer? Eu vou comprar a van, vou trocar meu carro, vou comprar a van e vamos fazer transporte lá, vamos fazer turismo, levar o povo Lá na Bahia. lá na Bahia. Aí troquei meu carro numa van, peguei, fui, voltei pra lá, Aham. né, fizer uma mudança de volta de novo. Falei assim, vamos, né, chegamos lá. Aí na primeira semana, se não me engano, na primeira semana, a, a minha esposa falou assim, a irmã dela, né, falou assim, Uhum. ela perguntou se a gente não queria fazer a célula aqui em casa. E eu falei que sim, eu não falei com você, mas eu falei que sim. Eu falei assim, claro que pode. Uau, que bênção. Eu falei, claro que pode. E aí elas foram fazer. A célula lá é uma célula, né, não tem uma, não é de uma igreja, é uma diaconisa que estava na Colômbia, só a bênção dos pastores dela, e ali Sim. também na cidade, né, a diaconisa Jaci, né, Uhum. muito querida, amada lá também central, Uhum. e elas foram fazer lá em casa, e cada semana é na casa de uma pessoa diferente. Né? Daí as Entendi. pessoas recebem um convite, fazem um convite ou chamam e elas vão lá. Daí chamam todo o povo lá, vai lá na casa das pessoas e dá uma palavra, né? E dá uma direção, dá uma instrução, coisa rápida ali e legal. E naquele dia, mas melhor, dias antes, eu cheguei, né? Eu já sabia, a irmã dela, a Sheila, já estava na igreja há muito tempo já. Ela Sim. já tinha se convertido, já estava, naquela época, já estava quase 10 anos na igreja já. Sim. Então ela já tinha pago o preço, já, né, tava bastante tempo lá. E ela foi a primeira, e ela foi levando um, depois foi levando outro. E ela não perdeu a oportunidade, falou assim, vou levar minha irmã, Olha né? aí. Vou chamar ela para Aproveitou. aproveitou, foi a cela. Só que dias antes eu queria ir na igreja. Só que o Espírito Santo falou assim, ei, espera. Só vai quando ela for. Espera ela. Aí, tá bom. Né? E naquele dia da célula, uma mulher de Deus foi lá, conversou com ela, entregou uma palavra para ela, e naquele mesmo dia ela falou assim:
Ei, amor, vamos pra igreja? Eu falei, sim, só tava te esperando. Uau, Eu falei, vamos. que bênção. E naquela semana ela tinha conversado com o pastor, né, com o pastor Edmilson, né, o pastor Edmilson também, que a gente ama muito, a gente honra muito sua vida. Foi nosso pai, né, enquanto a gente esteve lá, cuidou de nós. E ele foi lá em casa. Uau, Ele foi lá em aleluia. casa conversar com a gente. Daí ele falou: Vocês já aceitaram Cristo, tá? Como o Senhor e Salvador, né? Conversou bastante com a gente. Aí minha esposa falou assim: e pra ele já, porque ele ficava conversando com Deus. E ele falou: Porque eu falei assim, mas não, ele tá declarando: Eu quero. E ela sem falar nada, ela falou assim: Eu também Ah, quero. Ele não precisou nem se esforçar. Eu falei assim: Vocês querem? Sim, na hora. Né? Ele fez oração, né? Orou por nós, abençoou a gente. O culto já era, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte. A gente foi na igreja. Aquele dia foi, eu falo que já Deus já é sobrenatural o tempo todo, né? E naquele dia era o primeiro dia que a gente estava lá, né? Que a gente, né, já sim. tinha entregado a vida a Cristo e Deus entregou uma visão. E eu fiquei sem entender nada, né? Não tinha nessa essa revelação nem nada, e ele entregou uma visão pra gente, para mim, e eu falei assim, e agora, né? O que é isso? E depois foi entregando mais, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu perguntava para um, perguntava para outro, eu falei assim, meu Deus, e agora? Recebia, mas não tinha discernimento Não do tinha que. discernimento. Eu falei assim, o que é isso, né? E aí as pessoas falaram assim, ora. Eu falei assim, amém, Sim. vou continuar orando. É, acho que foi no segundo culto, eu já estava servindo. Aí o Uhum. pastor precisava de alguém para cuidar ali da projeção e do som, né? Só ficava a filha dele lá e às vezes ela não podia estar lá. E aí eu lembro até naquele dia já tinha encerrado, ela teve que sair, e ele fala no final do culto, irmãos, tem alguém aqui que puder ajudar? Né? Eu virei para mim e falei assim, tchau, vou lá ajudar Aí ele. você foi ajudar. Eu fui ajudar ele. Aí depois disso não largamos mais, né? Que E bênção. continuei até um pouco antes de vir para cá. E aí a gente fez muitas coisas, Qual era a né? igreja? A igreja quadrangular. Quadrangular. É. Que legal. Aí você chegou a ser um. Como é que funciona a igreja? Tem diácono, Tem, obreiras, a mesma coisa? tem diácono, tem obreiro, né, tem os pastores que lideram, né, Uhum. nas igrejas, né? Tem as sedes, tem as sucursais, também tem a organização, né, com os superintendentes, tem, Sim, né, os reverendos, aqueles, né, os sim. estaduais, né, os regionais, o nacional, né, é uma Uhum. igreja com uma estrutura muito grande. Sim, Então, tem uma organização também bem parruda, assim, é bem grande, né? A hierarquia é grande, né? sim. São muitas pessoas. Que legal. E lá, e a gente não parou, eu não parei só nisso. Aí minha esposa, só que eu não tinha um cargo específico, eu Isso, fazia era de isso que eu ia te tudo e de perguntar. tudo um pouco. Sim. Então, tipo, até as pessoas perguntavam, né? Às vezes perguntava o pastor perguntava assim, ele é como meu auxiliar. Tudo que precisava, Eu eu tava lá com fazia. ele, eu Tava fazia. Então, junto. precisava fazer uma reforma na igreja, eu tava junto. Uma vez a gente trocou o letreiro lá da frente, lá tava junto, trocamos. Eu fazia rádio, tava na oração, né? A gente não fazia todos os dias oração, por exemplo, de manhã. A gente fazia nos dias de culto. Aí tinha oração do meio-dia. Aí quando não tava na oração do meio-dia, eu tava na rádio, né? Comecei lá acompanhando ele na rádio. Depois eu tava apresentando o programa na rádio. Foi Sim. quando a gente conheceu o pastor Francisco, tinha acabado de chegar na cidade, né, que estava reativando, ele reativou ali o conselho de pastores e líderes da cidade. Então, ali foi conectando muita coisa, foi uma benção. Foi quando eu Que comecei a legal. estudar, né, eu já estudava muita coisa, né, eu tinha Sim. estudado muita coisa, né, me formei 2 vezes, depois continuei estudando, aí continuei ainda, mais um pouquinho, Uhum. e me chegou um momento que assim, eu quero estudar mais sobre Deus, sobre o que está acontecendo aqui. Sim. Despertou uma vontade de
sim, de aprender aí, mais sobre o reino, sobre as sim, coisas. aí fui estudar teologia, né, no ITQ, do Instituto Quadrangular. Não ia fazer, não quero estudar mais, quero conhecer mais. Olha aí. Quero me Você fez aprofundar mais. teologia? Sim, eu só não terminei. Eu Que terminei bênção, porque Cid. aconteceram muitas coisas antes de eu terminar, Sim. né? Foi até a época um pouco antes de vir pra cá. E era engraçado porque ali foi me dando as respostas que eu procurava, né? Que eu entender as coisas que estavam acontecendo. E era uma coisa que, sei lá, desde muito novo ficava na minha cabeça. De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que que vai acontecer, por que que nós fazemos o que fazemos, por que que a gente está aqui, por que que a gente vive, por que que as coisas são As assim. perguntas sempre as mesmas. É, aquelas perguntas meio malucas, assim, tinha uma hora que começava, né, a ir para uns campos, assim, que pouca gente vai entrar nesse mundo, né, parece Sim. loucura. E não entendi aquilo, né. É, e aí essas perguntas continuavam, Ô, Cid, e como que funciona esse negócio do ônibus? Qual o mistério do ônibus? Você falou que o tem um mistério do ônibus. mistério. Então, o mistério do ônibus, até ele tem um pouco antes do profeta ir na cidade, né? Depois eu vou contar essa história do profeta também. Até Sim. a gente estava conversando aqui no CIES, eu queria que ele tivesse aqui, não deu dessa vez. Uhum. O que aconteceu? Né? Nessas visões, a gente tinha, né, as visões. Minha esposa também estava tendo sonhos. Um Sim. dia ela teve um sonho, né? Ela acordou e falou assim: Ah, eu sonhei que você estava dirigindo um ônibus. A gente estava junto, a gente estava atravessando uma ponte levando um monte de gente. Eu falei assim, meu Deus, o que que é isso, né? E depois Deus vai dando revelação dos sonhos. Aí eu lembro um dia, eu contei pro pastor, né? Todas essas coisas eu ia lá e contava pro pastor. Eu falei, pastor de mim, só aconteceu isso. Eu lembro que ele falou assim, eu acho que Deus tá te preparando um ônibus. Eu falei assim, amém. Eu tava trabalhando com transporte, eu levava o povo Uhum. para passear lá na Chapada Diamantina ou para algum evento da igreja, né? Então eu ia ali para Jacobina, Salvador, andava Uhum. ali um monte de lugar ali. Uhum. Eu falei assim, amém, né? E prestava serviço para empresas, né? Levava um monte de gente lá e para cá. Eu falei, tá bom, você tá dizendo, se o senhor tá dizendo, vai ser assim. Mas eu não, né? Continuamos vivendo a Sim. vida e não sabia que tinha um ônibus esperando a gente aqui. Ah, Né? Eu vi que, por isso que eu sim. falei, tem um mistério do ônibus, porque assim, o Sim. ônibus foi revelado antes de a gente vir pra cá. Ah, Eu entendi. falei assim, ônibus? Mas você Eu nem tava tinha. procurando isso, Mas a tua habilitação é para ônibus. né? Eu tinha mudado a minha habilitação, já era pra ônibus, eu tinha Mas mudado por pra que você mudou carreta. para ônibus? Por causa do sonho? Não, porque eu tava trabalhando, né? Porque antes de ir pra lá, eu falei assim, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei dos primos dela, né? A gente tava Que conversando, né? dirigia Pra dirigir o carreta, caminhão lá, as caminhão. carretas. Só que eu precisava mudar a habilitação pra E. Minha habilitação já era D, mas eu mudei só pra. Porque como eu trabalhava com transporte, pra eu poder ter uma autoridade. Eu falei assim, não faz sentido. Eu trabalho com transporte, gerencio operação de transporte e não tenho carteira de motorista. Que raio de. Né? Eu falo assim, se a pessoa está liderando uma coisa ali, ela tem que ter o mínimo conhecimento daquilo que ela Sim. faz, mesmo que seja num outro nível, né? Porque a gente está falando de planejamento, né? De dimensionamento de operação, de quantos caminhões tem que comprar, né? De quantos precisam para entregar, para fazer, para chegar em cidades, para Sim. chegar aqui, chegar ali. Assim, né? Vou continuar. Uhum. E o ônibus foi. Daí eu tirei o curso de coletivo e tudo por causa da van. Né? Sim. A van leva bastante gente, é mais Uhum. pesado, precisa ter toda atender esses requisitos, né? Para Sim. poder andar com o carro e transportar pessoas. Mas até então eu fiz isso pela necessidade, porque assim, lá eu não ia conseguir trabalhar com o que eu trabalhava antes, eu vou fazer para continuar, né, trabalhando, gerar renda e, né, manter as coisas. Uhum. Foi por isso que eu tinha habilitação, tinha tudo isso Do para ônibus. dirigir o ônibus. E como foi a tua vinda para Balneário Camboriú? Aí Porque você começa, estava onde? Tava lá na Bahia? tava lá na Bahia. E como que foi? Você Aí, direto da Bahia para cá? então, a gente não tinha pretensão nenhuma de vir para lá, de lá para Você cá. A gente conhecia não, já? não, Não? não. Eu já tinha passado aqui uma vez com meu pai, quando na época que ele dirigia ainda, que a gente foi ali para São Leopoldo, Sim. ali no Rio Grande do Sul. Mas Então e passou como é que aqui foi por Santa isso? Catarina, né? Foi muito tempo. E como é que foi isso?
Aí o que aconteceu? Aí é onde eu vou chegar do dia do profético, né? Do profeta. Porque Sim. um dia a gente estava indo pra rádio, o pastor falou assim: o pastor Augusto disse que havia um profeta pra cá, mas a gente, como que vai fazer? Porque não tava preparado. Ele não ia pra cidade. Sim. Ele ia primeiro pra Xique-Xique, né? Lá na igreja do pastor Manuel. Sim. Só que aconteceu alguma coisa lá, o pastor Manuel não ia poder receber ele. E aí Uhum. o pastor Augusto, né, que era o nosso superintendente ali da região, falou assim, né, falou, pastor, recebe ele aí. Aí eu disse, agora, mas né, como que vai fazer e tal? Daí o pastor conseguiu o hotel para ele, Uhum. e eu ia lá buscar ele, né, levava ele pra igreja, né, e a gente foi... Sim. E aquela semana ele foi fazer um seminário profético. Naquele final de semana, foi sexta, sábado, domingo. Sim. E aí ele começou a falar do profético, num nível que a gente ainda não tinha ouvido. Quem era o pastor? O pastor Jailton. Jailton. O pastor Jailton Fonseca. De lá. De lá de Salvador. Ele é lá da Uhum. Quadrangular de Salvador. Então a gente estava, Sim. inclusive, conversando agora esse final de semana, né? Enquanto ele lá, eu aqui, a gente conversando Sobre aqui o sobre o CS. CS. Uau. E a gente continua conversando, a gente continua se Uhum. falando, porque ele é uma benção, um homem muito abençoado, e a gente continua falando sobre o Que bom. profético. Então, e ele liberou muitas palavras lá naquele final de semana. Sim. Então, dali ele falou sobre a nossa vida, ele deu palavra diretamente pra gente ali. Até Uhum. inclusive teve um momento que eu tava operando lá né, era sempre eu que tava operando lá na projeção, som, Sim. e chegou num dia, já era no outro dia já, Uhum. né? Ele já tinha falado uma palavra num dia, e no outro dia ele liberou Deu outra outra. palavra. Aí ele falou assim: para tudo que você tá fazendo aí, pode vir aqui, filho. Olha aí. E aí ele falou mais sobre o profético, sobre a minha vida. Aí eu falei assim, amém. E nessa profecia estava a sua vinda para cá? Ainda não, Não? não. Mas tinha sobre o ministério profético. Então ele falou sobre o ministério profético, sobre sobre o financeiro, sobre a coluna financeira. Ele falou, né, bastante coisa e deu bastante direção. Uhum. Aí terminou o seminário, né? E ele convocou, fez um convite, né? Quem quiser participar de um propósito, um jejum de 21 dias, vem, conversa, né? Vem, fala comigo. Uhum. Eu falei assim, pastor, tô contigo. Olha aí. Né? Quem quiser conhecer, falar mais sobre profetia. Eu falei, né? Eu quero conhecer mais sobre o profético, eu quero conhecer isso que o senhor tá falando aqui. Que ele trouxe um conhecimento assim que eu falei assim, eu não tinha ouvido falar dessa forma. E aí ele foi compartilhando comigo algumas coisas, né, do que ele também se alimenta, né, no ministério dele. Então, sabe, outros profetas, ele me indicou outros seminários. E numa dessa ele compartilhou comigo o Conferência Profética do Apóstolo Olha Pedro aí. Medina. Conhece? Ele que te indicou Foi você ele. fez o curso online. Aí naquele final de semana eu fiz a conferência. Só que naquela conferência eu fiquei impactado, aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E o homem chega e fala assim, e tudo isso que vocês viram aqui é só 10% do que tem na exousia. Eu falei assim, meu Uau. Deus! Você fez a exousia também? Daí eu fiz exousia. E isso também foi abriu uma... porque assim, eu não sabia como eu ia fazer. Naquela época, o que estava acontecendo? As finanças estavam ruindo. Tá? Tudo estava se fechando de novo. Né, o trabalho que eu estava fazendo numa empresa acabou, a obra acabou, foram embora. E cada vez apertando mais, apertando mais, apertando mais. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Antes do profeta chegar lá, do pastor vir naquele dia, eu já estava pedindo direção para Deus. Falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu volto para São Paulo e eu não queria voltar. Sim. E eu não sabia o que fazer. Eu fico, vou embora, o que eu faço e tal. E só que aí, né, depois daquele final de semana, eu não tirava mais aquele negócio da cabeça. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Só devia. E aí eu sem grana e só o cartão. E aí eu assim, agora, pai, né? Naquela época eu não falava assim com o pai, né? Mas eu fazia agora, pai. E a vontade de vir era maior. Não, mas até então eu só queria fazer exousia. Eu não queria sair de lá. Lá é um lugar, pra mim, lá é bom demais, sossegado,
né? Lugar bom para criar as crianças, né? Um lugar sossegado, Sim. escola boa, né? Nossa, não tinha por que sair de lá. Mesmo algumas pessoas falando, né, aqui não tem nada aqui. Era meio que pode vir daquela cidade, né? Era mais ou menos assim que o povo Sim. desdenha um pouco da cidade. Eu falei assim, não, Uhum. mas aqui eu amo esse lugar. É Uhum. tão bom, é tão sossegado aqui. E aí o Espírito Santo falou assim, você me investiu tanto para estudar sobre finanças, sobre economia, sobre administração, sobre marketing, sobre tantas coisas. Por que que você não vai investir para conhecer melhor a minha palavra? Uau. Aí chamei lá um número lá da Exousia, era Angélica. Uhum. Assim, eu quero fazer esse curso aí, eu quero fazer tudo. Oh, glória. E qual que você quer fazer? Você quer fazer? Não, eu quero fazer tudo, pode, o pacote completo. Que Eu bênção. vou jogar de cabeça nesse negócio aí. Que bênção, Senhor. E, e aí eu comecei a estudar de novo lá, Exousia. Tinha dia, Aí se quando eu formou podia, online ou se formou aqui? eu formei aqui. Sim. E eu tinha dia quando eu podia, eu começava de manhã, acordava cedo e parava só no final da De tarde. noite, dava direto. Direto. Eu falei, meu Deus, eu quero mais e mais. E Que bênção. tinha dia que a revelação era tão forte, às vezes eu compartilhava com a minha esposa. Aí, né, ela vai assistir depois, ela lembra, e até esses dias a gente tava lembrando. Uhum. Aí ela não conseguia dormir. Ela assim, para, tudo era tão forte, tão profundo, Uhum. que aquilo explodia a cabeça. Às vezes eu contava É para outras muita pessoas revelação, perto né, cara? ali, as pessoas ficavam impactadas com aquilo. Eu falei assim, que? Você Como? contando assim, as pessoas É, não acreditam, mas só assistindo mesmo, é só só estudando. assistindo, viu? Você tá assistindo agora, você já sabe o que fazer, né? Você ela acessa lá a Exousia, chama a Angélica, chama o Lucas, vai estudar. É verdade. E aquilo mexeu tanto, e, né, na palavra, Bereshit bara Elohim, eu falei assim, meu Deus, e já que o homem já começa com Gênesis, é aquilo que você lia ali o tempo Não todo, entendia nada, aí você pega aí ali daqui a pouco, 10 minutos e já uau, que é tem um monte de isso, revelação. né, eu falei, o que é isso, e né, o que tá acontecendo, e daqui a pouco, e isso, e o dia é Jesus, e não é um lugar, é uma pessoa. Eu falo assim, meu Deus, o que é isso que está É verdade. acontecendo? E às vezes eu compartilhava isso com algumas pessoas, as pessoas falam, assim, que isso, que tá, né? Da Tem uma onde coisa que vem ele isso? fala, né, que ele fala que é o universo, olha só pra você ter uma noção do que é a exousia. O universo cabe na palma da mão de Deus. Pensa. E Deus mora no nosso coração. Isso, Pensa que loucura, né? O universo inteiro cabe na mão de isso. Deus e Deus mora no nosso coração. E a gente tá dentro dele. E a gente tá dentro dele. É, Se você não entendeu agora, faz isousia pra você entender. é, E aí eu não esqueci, tá? Eu tô contando para contextualizar. Aí o que aconteceu? Enquanto isso, eu tava estudando, e estudava, parava às vezes para ir na oração e voltava, e às vezes parava para orar no meio do estudo. E um dia eu parei para orar porque tava tão forte. Eu parei para orar e pedi para Deus que, né, me dá uma direção, me dá uma palavra, me diz o que está acontecendo, me diz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Que o senhor, para onde o senhor quer que eu vá? Porque se não é para ficar aqui, para onde eu tenho que ir? Eu tenho que voltar para São Paulo? Eu fico? O que eu faço? E aí ele me respondeu e falou assim: vai para lá. Você já sabe para onde você tem que ir. uau, Aí eu falei assim: que era pra uau, aqui. era aqui. Só que Olha, até então eu falei assim: meu Deus, mas como assim? Mas como que eu vou para lá? Com que dinheiro, né? Naquela putz, época, né? Como que eu vou? Deus Qual negócio é proverá. esse? E depois eu continuava perguntando pra ele, né? Falei assim, Sim. mas pai, como que vai ser isso? E outra vez ele falou assim, né? E eu continuei, daí eu falei, ó, vou procurar um trabalho de novo. Vai que acontece que nem aconteceu
né, das outras vezes. As pessoas pagavam para eu ir, pagavam a minha mudança. Eu ia tudo pago, pagava tudo, pagava até aluguel para o lugar para onde eu ia morar, lá para onde eu tinha que mudar. Olha aí. Assim, vai que acontece, né? Assim, Sim. pai, vai acontecer do mesmo jeito, né? Eu já vou mandar lá meus contatos, lá chamar as empresas lá para trabalhar em Santa Catarina, né? Já me preparando. Sim. Enquanto isso, eu pedi a confirmação. Eu falei, pai, confirma, né? Como que vai ser isso? Confirma pra gente quando a gente tem que ir, confirma se é realmente isso, né? Porque até então tava aquele turbilhão na minha cabeça. E um dia a Michelle acorda, né? Eu já tinha voltado da oração, né? Acho que aquele dia era um dia de oração, eu tinha voltado. Daí ela falou assim: "Ah, eu tive um sonho com um lugar, parece a tua cidade, mas não é lá." Olha aí. Aí eu falei, parece a minha cidade, mas não é lá. Aí na hora veio um estalo assim, eu falei assim, peraí. Aí peguei o telefone, coloquei lá. Parece a minha Balneário. cidade, mas não é. Na hora eu lembrei, parece minha cidade, né? Vim lá de Santos, São Vicente ali. Falei, Balneário Camboriú tem praia. Aí coloquei Balneário Camboriú, abri as fotos lá, mostrei pra ela assim. Falei assim, olha essas fotos aqui. Igualzinho. Ela falou assim, é esse aqui, do meu sonho. Uau. Aí eu falei assim, amor, agora eu vou te contar uma coisa que Deus me falou, mas Ele te confirmou no teu sonho. A gente tem um lugar pra ir, a gente precisa ir embora. Né? Pra onde? Pra Balneário Camboriú. Eu falei, Aí vieram pra cá. Aí não viemos na mesma hora, a gente não sabia como ia vir. Ai, meu Deus. E aí as coisas começaram a ficar meio esquisita, o trabalho começou a apertar mais, e eu não tava conseguindo ir pra igreja, daí até chegou um dia eu pedi perdão pro meu pastor, falei, pastor, tá acontecendo tanta coisa, eu não sei mais o que fazer, e Deus tá chamando, e antes disso acontecer, eu lembro pastor Francisco, agora o senhor sabe o grande motivo por que eu não aceitei o convite do senhor. Ele me chamou para ser vice-presidente do conselho de pastores e líderes da cidade. O pastor tinha me chamado para assumir outra posição na igreja. Eu falei assim, eu não posso. Por causa do propósito. Do propósito. Você Eu tinha falei assim, um eu não posso. propósito aqui na família do reino. Eu falei assim, eu não posso. E Deus não tinha me autorizado a falar ainda. Amém. Aí eu falei assim, eu não posso. Mas eu com uma dor no coração tão grande, porque eu amava ajudar eles ali. E quando surgiu aquela oportunidade, eu falei assim, olha só, quantas vidas vamos poder impactar, quantas coisas a gente vai poder fazer por esse povo que está sedento do Senhor. Né? E daí eu falei assim, mãe, eu preciso ir. E daí você chegou aqui em que anos? Foi em 2024. No final de 2024. Já chegou pro ônibus já? Não, ainda não tinha ônibus ainda. Não tinha ônibus ainda. Daí Ia ter ainda. passou um pouquinho, daí chegou o ônibus e daí se cumpriu a profecia do o sonho lá. Eu lembrei de uma outra coisa antes de vir, que aí foi o dia que ele mandou eu vir. Sim. Que eu falava assim, pai, como que vai ser isso? Daí ele falou assim, ei, lembra que você tem uma conta que você nunca mais mexeu? Olha aí. Lá tem o que você precisa para ir. Uau! Eu falei, tá bom. Você foi lá ver, daí... Tava lá. Tava lá o valor? Tava. Você não mexia fazia tempo? Muito tempo. Eu já não lembrava onde tava o cartão, não lembrava mais a senha, não lembrava mais nada. Rapaz. E aí eu tava trabalhando numa empresa que tava fazendo a reconstrução da rodovia lá, tava saindo para trabalhar. E aí naquele dia eu tava saindo, era madrugada, ainda tava escuro. E aí ele falou assim, hoje é o último dia. Vai lá, fala lá com teu superior que você vai embora. Se despede e vai. Sim, tá bom. Aquele dia foi tão corrido, aconteceu tanta coisa, não sei o que. E eu já tava no Sem Fronteiras, já tinha ligado aqui. Eu falei assim, já fazia parte do... tanto que pra começar no Sem Fronteiras ainda foi uma briga, porque assim, eu não tava conseguindo ir na igreja, tava lá, e as pessoas falaram, mas você tem igreja? Eu falei, tenho, mas não tenho, não tô conseguindo ir. E aí, daí eu falei assim, então espera uma palavra em Deus, né? E aí Deus confirmou, e Deus me deu uma palavra que ele deu logo no começo.
Josué 1:9. Aí naquele dia ele vai lá e entrega de novo, Josué 1:9. Aí, eu falei assim, meu Deus. Meu Deus. Cid, dê uma palavra para as pessoas que estão passando pela mesma situação que você estava passando lá na Bahia, lá, que estão querendo vir para cá, mas Sim. não estão querendo, não estão ainda tendo aquela. Talvez você possa ser a resposta de Deus para uma dessas pessoas aí. Amém. Isso Amém? será. Que Deus possa usar a gente aqui para te dar uma direção, te dar uma palavra. Inclusive, a última parte que eu não contei, acho que vai ajudar muito. Que naquele dia eu não consegui falar com o homem. Sim. E aí eu, né, passou, no dia seguinte eu fui de novo. Só que quando eu tava saindo, ele falou assim, né, antes eu perguntei, falei assim, é mesmo para ir, porque é longe, né, e tal, eu tenho que sair daqui, né, tal, aqui, tá perto da família e tal. Ele falou assim, se você ficar, você já sabe o que vai acontecer com você. Você já sabe como que vai ser seu destino aí. As coisas estavam, né, fechando, as coisas estavam Uhum. ficando estranhas. E você sabe, e aí o único lugar eu teria que sair de lá e ir para um outro lugar. E aí ele falou assim: "Você pode até ficar aí, se você quiser. E o que eu tenho para você lá, eu passo para outra pessoa." Eu falei assim: "Não, senhor. Pera, já tô indo." Naquele mesmo dia eu saí correndo. Vendeu tudo. Pra achar o homem lá e falar pra ele. Falei, irmão, eu preciso ir embora. Daí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, eu preciso ir embora. Deus pediu pra eu ir embora. E eles faziam, eles apesar de ser itinerante, eles faziam cultos lá e ele entendeu. Na hora assim, ele ficou meio, eu vi que ele ficou meio no olho dele assim, ele entendeu e falou assim, tá bom, amém. E aí é a palavra que eu quero deixar pra você que tá aí pensando se vai ou não. Eu tenho certeza que Deus já tem alguma coisa preparada para você aqui. Nesse Amém. lugar, do mesmo jeito que Deus falou comigo, vai falar com você agora. Deus já tem algo preparado para você nesse lugar. Não se preocupe com as contas, não se preocupe com o dinheiro. Tem uma coisa muito melhor que Deus tem para te entregar aqui. E tem uma coisa que é muito melhor do que qualquer outra coisa. Que inclusive está escrito naquele livro ali, A Maior Moeda de Câmbio, que é a fé. Tenha fé. Crie no que o Senhor já te entregou, no que o Senhor já falou com você. Você já sabe no seu coração que você tem que vir. Venha logo. Não perca tempo. Não deixe essa oportunidade passar. Pode ser que você não tenha lá de novo. É uma janela que se abriu. Aproveita. Passa por ela e vem para cá. Amém. Glória a Deus. Cid, eu quero falar desses livros, já que você tocou no assunto, né? Eu tenho 2 livros aqui do apóstolo Pedro Medina. A Maior Moeda de Câmbio, que é a fé, e Banco de Deus na Terra. Aqui você pode conseguir tudo o que você quer, basta ter fé. Se tiver fé, você consegue. E esse aqui é as ferramentas para você ser um banco de Deus na Terra. Se você quiser adquirir esses 2 livros, eles estão na editora Exousia. Não sei o preço, tá? Mas eu sei que está na editora Exousia. Ou você procura aqui, né, nos comentários, que a gente faz com que esse livro chegue até você. Eu já li esse livro 2 vezes. É muito forte, aqui tem revelação. Se você aplicar o que está aqui, você consegue chegar aonde você quiser. Isso te garanto. E esse aqui é o Banco de Deus na Terra. Isso aqui tem muito conteúdo bom. É do apóstolo Pedro Medina. Olha aqui. Esse aqui é o Banco de Deus na Terra. Todos pela Exousia, pela editora Exousia, ou você procura aqui que a gente vai chegar até você. Cid, muito obrigado, tá? Chegou o final, já passou já 6 minutos. Passando por... Não, só antes, eu vou falar sobre esse livro. Pode falar. Fique à vontade. Eu li esse livro quando eu fiz a Exousia, eu comprei o livro também. Sim. E aí quando eu tava lá fazendo Exousia ainda, eu só queria vir aqui para dar um abraço no apóstolo. Sim. Porque eu falei assim, eu só quero ir lá fazer a formatura. Eu quero ir lá para fazer a formatura e dar um abraço nesse homem que, meu Deus, que coisa maravilhosa.
E Deus, através da fé, me deu uma oportunidade muito melhor de conhecer o Pai, que hoje é meu Pai, e de estar aqui com Ele. Foi melhor, muito melhor do que eu imaginava, muito melhor do que eu pensei, muito melhor do que eu pedi. Eu só pedi para vir aqui para fazer a formatura e dar um abraço nele. Hoje eu tô aqui com ele. Até hoje. É. Amém, glória a Deus. Cid, muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com agradeço. a gente. Agora é 1h20. Estamos varando a madrugada aqui gravando. Fazer uma vigília. Eu quero te agradecer muito e eu sei que tem mais histórias para você contar. A gente vai marcar o retorno aí, né, a parte 2, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado a você que também ficou até o final, né? Obrigado pela sua audiência, obrigado por tudo. E compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, ou 2 ou 3. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o seu joinha, ativa o sininho e não se esqueça de se inscrever no canal. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo episódio, em nome de Jesus.